A bandeja de prata pesava nas mãos calejadas de Catarina, mas o seu foco era absoluto. Ela precisava manter aquele emprego. Fazia 5 anos que sobrevivia limpando o chão da elite da capital para garantir que a pequena Sofia, escondida no quarto dos criados, tivesse pão e leite todos os dias. Entre de cabeça baixa, sirva o chá de hibisco primeiro para a patroa e depois para o convidado de honra. Não ouse olhar nos olhos do duque, sussurrou a governanta-chefe, empurrando as pesadas portas de carvalho do salão principal. Catarina assentiu e entrou. O salão fedia a perfume caro e charuto. No centro, a anfitriã, a cruel Condessa de Moraes, ria de forma estridente, comemorando o iminente noivado da sua filha fútil com o herói de guerra recém-chegado à corte, o temido Duque de Alcântara. Catarina caminhou em silêncio. Seus sapatos gastos não faziam barulho no tapete. Ela serviu a xícara da Condessa e, em seguida, da filha. Finalmente virou-se para a poltrona de couro escuro, onde o Duque estava sentado. Ela inclinou a bandeja para que ele servisse o próprio açúcar. Foi então que ele se moveu, agradecendo com um murmúrio polido, e a luz do sol atingiu o seu rosto. O coração de Catarina parou. Os pulmões esvaziaram. O arrepio que subiu pela sua espinha foi tão violento que seus dedos perderam completamente a força. Não era um estranho. Era Heitor, o mesmo homem que, há 5 anos, usava roupas simples, trabalhava no campo ao lado dela e jurara amor eterno sob a chuva do interior. O homem que a beijou na testa e prometeu que iria à capital buscar dinheiro para o casamento, apenas para nunca mais voltar. O homem que a deixou para trás, grávida, sozinha e alvo da fúria da sua família, forçando-a a fugir para não morrer de fome nas ruas com um bebê no ventre. E agora, o pobre lavrador ostentava fardas militares cobertas de medalhas de ouro, anéis de rubi e o título de duque. Ele não havia morrido, ele havia mentido. O estrondo foi ensurdecedor. A pesada bandeja de prata despencou. O bule de porcelana importada estilhaçou-se contra o chão de mármore, espirrando chá fervente e cacos cortantes sobre as botas do duque. "Sua imbecil! Animal desastrado!" berrou a Condessa de Moraes, levantando-se de um salto. "Guardas! Joguem essa mulher na sarjeta a pontapés. Ela arruinou o tapete. Catarina não conseguiu se mover para fugir ou pedir desculpas. Ela apenas olhava para o rosto do homem que a destruiu. Mas Heitor não gritou. Ele não chamou os guardas. O rosto do temido duque perdeu toda a cor. Ele levantou-se lentamente, ignorando a bota manchada de chá e a histeria da condessa. Ele olhava para a criada trêmula à sua frente, não com arrogância, mas com o pavor absoluto de quem acaba de ver um fantasma. Ele deu um passo trêmulo na direção dela, quebrando a etiqueta e o protocolo diante de toda a elite, e sussurrou uma única palavra com a voz embargada por um choque devastador. "Catarina, disseram-me que você tinha morrido no incêndio." O que a cruel condessa não imaginava era que a humilde criada não apenas estava viva, como escondia um segredo capaz de destruir o império. A filha legítima do duque. Se você quer descobrir como Catarina vai desmascarar as mentiras do passado e fazer essa corte inteira se curvar a ela, já clique no botão de inscrever-se aqui embaixo e deixe o seu like. Assim você não perde nenhum detalhe dessa linda história de justiça e amor que está só começando. O silêncio no salão de cristal tornou-se asfixiante. As palavras de Heitor pairaram no ar, absurdas, cruéis, como uma piada de mau gosto proferida no momento de uma execução. "Disseram-me que você tinha morrido no incêndio." Catarina sentiu o sangue drenar do próprio rosto. A mente dela, forjada na dureza de 5 anos de miséria absoluta, processou a frase e a rejeitou com a força de um soco. Incêndio? Não houve incêndio na vila. Houve apenas uma cama fria na manhã em que ela acordou sozinha. Houve apenas a humilhação das vizinhas, rindo da sua ingenuidade. O pai a expulsando de casa com um cabo de vassoura quando a barriga começou a aparecer e a fome rasgando-lhe as entranhas nas ruas impiedosas da capital. Ela olhou para o rosto do homem que jurara amá-la. Heitor estava pálido como um cadáver. Os olhos dele, de um azul tempestuoso e inconfundível, estavam arregalados, fixos nela com uma intensidade que beirava a loucura. A respiração do duque era irregular, o peito largo subindo e descendo rapidamente sob a farda impecável. Ele ergueu a mão direita.
os dedos tremendo milimetricamente, tentando tocar o rosto de Catarina. "Você está viva!" Ele sussurrou, a voz falhando, quebrando a fachada do herói de guerra implacável que a corte tanto admirava. "Meu Deus, Catarina, você está viva!" Mas Catarina recuou. O movimento foi instintivo, como quem foge de uma brasa ardente. Ela apertou as mãos em punhos tão firmes que as unhas cortaram as palmas calejadas. "Não encoste em mim!" A voz dela saiu baixa, mas vibrando com uma raiva primitiva e congelante. "Não ouse encostar em mim! Incêndio! Que desculpa poética e conveniente para um covarde que arrumou as malas na calada da noite para virar um nobre!" Heitor franziu o senho, a confusão misturando-se ao desespero no seu rosto. "Covarde! Catarina, o que você está dizendo?" "Eu voltei para a vila com o pagamento da nossa terra. Eu vi as cinzas da nossa cabana. O seu pai me jurou que você estava lá dentro." "Basta!" O grito esganiçado da Condessa de Moraes rasgou a bolha de tensão que os envolvia. A matriarca avançou, o vestido de seda farfalhando, com o rosto desfigurado pela indignação e pelo ultraje. "Duque de Alcântara, o senhor perdeu o juízo? Afaste-se dessa criatura imunda imediatamente. E você, sua bastarda insolente, como ousa dirigir a palavra a um herói do Império? Guardas, agarrem esta vagabunda, arrastem-na para as masmorras da casa. Ela será açoitada até aprender o próprio lugar." 2 guardas da mansão avançaram rapidamente. Um deles agarrou Catarina pelo braço com brutalidade, torcendo o ombro dela. Um gemido de dor escapou dos lábios da criada, e ela foi forçada a cair de joelhos sobre os cacos da porcelana. O que se seguiu não foi uma reação civilizada. Foi a explosão de um predador. Heitor não gritou. Ele não argumentou. A velocidade com que o duque se moveu chocou todos os nobres presentes. Em uma fração de segundo, ele agarrou o pulso do guarda que segurava Catarina e torceu-o com uma força brutal. O som do osso estalando ecoou pelo salão, seguido pelo grito agonizante do homem que caiu de joelhos no chão. O segundo guarda puxou a espada, mas Heitor, com a frieza de um general forjado em sangue, desarmou-o com um golpe na garganta, jogando-o contra a parede de mármore. O salão de cristal mergulhou no caos. Damas gritaram e cobriram os rostos, ministros recuaram horrorizados. Heitor virou-se para a Condessa de Moraes. A aura dele era aterrorizante. A máscara de nobre polido havia sumido, revelando o homem perigoso que havia massacrado exércitos. Se alguém nesta casa maldita encostar um dedo nela... A voz de Heitor era um rosnado baixo, profundo, que fez a própria Condessa tremer e dar 2 passos para trás. "Eu juro pela minha vida que incendeio esta mansão com todos vocês dentro." Enquanto os olhos de todos estavam fixos no duque enfurecido, Catarina fez a única coisa que importava. Ela não era uma donzela esperando para ser salva por arrependimentos tardios. Ela era uma mãe, e uma mãe aterrorizada age rápido. Se Heitor era o duque de Alcântara, um homem de poder absoluto, e descobrisse sobre a existência de Sofia, ele tiraria a menina dela. A lei do império era clara. A palavra de um duque esmagava os direitos de uma serva. Ele poderia tomar a criança para criá-la como sua bastarda protegida e trancafiar Catarina em um sanatório para evitar o escândalo social. Aproveitando o caos, Catarina levantou-se em silêncio. Com os sapatos sujos de chá, ela virou as costas e correu em direção às portas dos fundos do salão, mergulhando nos corredores escuros e úmidos destinados aos criados. Ela desceu as escadas de pedra 2 degraus por vez, a respiração queimando os pulmões. O corredor do subsolo fedia a mofo e carvão. Ela abriu a porta do minúsculo quarto de despensa onde dormia e trancou-a por dentro. Sobre um colchão fino e remendado, uma menina de 5 anos dormia encolhida sob um cobertor gasto. Sofia,
Meu amor, acorde! Catarina sussurrou freneticamente, ajoelhando-se ao lado da criança e balançando-a de leve. A menina esfregou os olhos. Quando ela os abriu, a semelhança era um soco no estômago de Catarina. Sofia não tinha os olhos castanhos da mãe. Ela tinha os exatos olhos azuis tempestuosos de Heitor, o mesmo formato de queixo teimoso. Era uma miniatura do homem que acabara de destroçar o salão no andar de cima. Mamãe, por que a senhora está chorando? A vozinha doce e rouca da criança perguntou. A mamãe não está chorando, meu anjo. É apenas alergia da poeira. Catarina forçou um sorriso trêmulo, secando o rosto apressadamente. Ela pegou um pedaço de pano e começou a jogar as poucas roupas que possuíam ali dentro. Lembra da nossa brincadeira da raposa? Nós precisamos fugir da floresta sem que os lobos nos vejam. Bem rápido. Nós vamos embora daqui hoje. A criança, acostumada à vida invisível e difícil, não questionou. Ela apenas assentiu e abraçou uma boneca de retalhos feia, mas amada. Catarina pegou a filha no colo, jogou a pequena trouxa de pano sobre o ombro e destrancou a porta. O plano era simples: sair pela porta da cozinha, que dava para o pátio dos fundos, atravessar os portões de ferro antes que a condessa fechasse a propriedade e desaparecer nas favelas do cais. Uma vez lá, Catarina trabalharia lavando convéses de navios, qualquer coisa, mas sumiria do mapa do Duque. Ela empurrou a pesada porta de madeira da cozinha. O ar gelado do entardecer bateu no seu rosto. Uma chuva fina e gélida de inverno começava a cair sobre os paralelepípedos do pátio. Catarina ajeitou Sofia sob o chale para protegê-la da água e correu em direção ao portão de ferro enferrujado que marcava o limite da mansão. A liberdade estava a 10 passos. 9. 8. De repente, uma sombra colossal destacou-se perto dos muros de pedra. Alguém havia antecipado a sua fuga. Alguém que não pensava como um nobre de salão, mas como um militar treinado para bloquear as rotas de escape do inimigo. Heitor saiu das sombras, bloqueando a saída. A farda dele estava sendo banhada pela chuva. Ele não estava com raiva. O rosto dele era a imagem da agonia pura. Ele ofegava, como se a corrida até os fundos da mansão o tivesse exaurido mais do que uma marcha de guerra. Por que você correu? A voz dele ecoou na viela escura, cheia de dor. Catarina, olhe para mim. Eu procurei você nas cinzas. Eu quase enlouqueci. Eu só fui para o exército porque queria morrer na linha de frente para encontrar você no inferno. Eu não menti para você. Alguém nos destruiu. Por favor, fale comigo. Catarina parou de supetão. O portão estava trancado atrás da figura maciça do Duque. Ela estava encurralada. O pânico subiu à garganta. Ela recuou um passo, apertando o fardo precioso contra o peito. O coração dela gritava querendo acreditar na dor dos olhos dele, mas a mente racional de uma mãe gritava mais alto. Deixe-me passar, milord. Ela disse, a voz gélida, assumindo propositalmente o tom submisso de uma criada para machucá-lo. Eu não tenho nada para falar com vossa graça. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero a sua culpa. Só me deixe sair desta casa e nunca mais precisará ver o meu rosto. Heitor balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. Ele deu um passo à frente, ignorando a chuva. Eu não vou deixar você ir, nunca mais. Você vem comigo, Catarina. Você vai ser a minha esposa, a duquesa, como eu prometi sob aquela macieira há 5 anos. Catarina riu, um som seco, amargo e sem alegria. Uma lavadeira de chão como duquesa. A corte o devoraria vivo, o Heitor. O senhor agora é noivo da filha da condessa. O seu lugar é lá dentro. O meu é na rua. Não tente curar a sua consciência suja usando a minha miséria. Heitor estreitou os olhos. Ele percebeu a forma desesperada como ela protegia algo sob o chale. Ele achou que fossem os pertences roubados, pães ou moedas da despensa. Ele não se importava. Mas então a menina se mexeu.
Sofia, curiosa com a voz grave do estranho e assustada com a chuva, afastou o xale que cobria o seu rosto. A pequena espiou por cima do ombro da mãe os cachos escuros úmidos pela garoa. Heitor paralisou. O tempo no pátio parou de correr. O barulho da chuva pareceu sumir, e o mundo inteiro do Duque resumiu-se ao rosto infantil que o observava. O ar abandonou os pulmões de Heitor em um baque surdo. Ele olhou para a menina, e a menina olhou de volta para ele. Os olhos, os exatos, inconfundíveis e idênticos olhos azuis. O olhar teimoso, o formato do nariz. Heitor cambaleou para trás, as pernas falhando sob o peso da farda e da revelação esmagadora. Ele não precisou fazer as contas, não precisou perguntar as datas. O sangue que corria nas veias daquela criança gritava a verdade para ele com a força de um trovão. Meu Deus! O sussurro de Heitor mal passou pela garganta. O homem que não se curvava nem perante o imperador caiu de joelhos na lama fria dos paralelepípedos. As lágrimas que Heitor havia segurado por 5 anos finalmente transbordaram, misturando-se à chuva. Ele olhou de Catarina, que agora chorava silenciosamente e encurralada, para a pequena Sofia. Você... Heitor engasgou, a mão tremendo enquanto tentava estendê-la na direção da menina. Você escondeu a minha filha. A chuva fina engrossou, transformando-se em um temporal gélido que lavava as pedras do pátio, mas Heitor não parecia sentir o frio. Ajoelhado na lama, o terror dos campos de batalha era agora apenas um homem quebrado, olhando para o rosto da menina que carregava os seus próprios olhos. Minha filha. A voz de Heitor era um fio áspero e rasgado. Ele estendeu a mão grande e trêmula, com os nós dos dedos ainda vermelhos por ter quebrado o braço do guarda, e tocou levemente a bota de tecido gasto de Sofia. Eu tenho uma filha. Sofia encolheu-se no abraço da mãe, mas não chorou. Ela olhou para o gigante ajoelhado com uma curiosidade inocente. Catarina deu um passo trêmulo para trás, apertando a menina com uma força protetora quase feroz. Não! Catarina gritou, a voz cortando o barulho da chuva. Ela não é sua, ela é minha. Você perdeu o direito de chamá-la de filha no dia em que me deixou sozinha naquela vila para ser apedrejada pelas fofocas. No dia em que eu tive que parir em um chão de terra úmida porque não tinha um teto sobre a minha cabeça. Heitor ergueu o rosto molhado. A dor estampada nas feições do Duque era tão profunda e visceral que Catarina sentiu a sua própria raiva hesitar por 1 milésimo de segundo. Eu não abandonei você, Catarina. Eu juro pela minha alma e pela minha espada. Heitor levantou-se lentamente, a farda militar arruinada pela lama e pela água. Ele deu um passo na direção dela, implorando com o olhar. Eu fui à capital. Eu vendi a relíquia do meu avô. Eu consegui o dinheiro para comprarmos as terras do velho Ambrósio. Mas quando eu voltei, 1 semana depois, a nossa cabana perto do rio estava reduzida a cinzas fumegantes. Catarina paralisou. O sangue gelou nas suas veias. A cabana perto do rio? Ela murmurou, a confusão nublando o pânico. Eu nunca estive lá. O meu pai me expulsou de casa e me proibiu de ir para lá. Ele disse que você tinha fugido com uma moça da cidade e levado as nossas economias. Heitor fechou os olhos com força, os punhos cerrando-se ao lado do corpo, enquanto as peças do quebra-cabeça, manchado de sangue, começavam a se encaixar. O seu pai... Heitor rosnou, o som gutural de um animal, descobrindo quem matou a sua fêmea. Quando eu cheguei diante das cinzas, o seu pai estava lá, chorando. Ele segurou as minhas roupas, gritou comigo, disse que um lampião havia caído e que você não conseguiu sair. Ele me mostrou uma pulseira de cobre derretida nos escombros. A sua pulseira. A respiração de Catarina falhou. A pulseira.
A única joia que ela possuía, que o pai havia confiscado no dia em que a expulsou aos gritos, chamando-a de desonra da família. O seu próprio pai, o homem que deveria tê-la protegido, havia forjado a morte dela para se livrar do escândalo de uma filha grávida e provavelmente roubou o dinheiro que Heitor trouxe para o casamento. Ela foi engolida por uma onda de tontura, a miséria, a fome, as noites em claro chorando pelo abandono de Heitor. Tudo fora uma mentira orquestrada pela crueldade da sua própria família. Antes que Catarina pudesse processar o peso daquela revelação devastadora, as pesadas portas de carvalho da cozinha foram escancaradas com violência. A luz amarelada dos lampiões do corredor iluminou o pátio escuro. A Condessa de Moraes apareceu no limiar, ladeada por 4 guardas armados da propriedade. Atrás dela, tremendo sob um guarda-chuva de renda, estava a sua filha, a noiva de Heitor. "Aí está a ratazana", berrou a Condessa, apontando o dedo coberto de anéis para Catarina. A chuva caía sobre eles, mas a fúria da nobre a cegava para a tempestade. "Além de destruir o meu salão, está roubando comida das minhas despensas. Vejam, ela esconde um pacote debaixo do xale. Prendam essa mulher, tomem o que ela roubou e chicoteiem-na até o amanhecer." Os 4 guardas desceram os degraus de pedra, desembainhando as espadas curtas com um brilho letal sob a chuva. Catarina virou-se para fugir, mas Heitor se moveu mais rápido. O homem quebrado, ajoelhado na lama há segundos, desapareceu completamente. No seu lugar, ergueu-se o Duque de Alcântara, o general que havia afogado a rebelião do Sul em sangue. Heitor sacou a sua própria espada. O som do aço temperado sibilando na noite chuvosa foi o prelúdio do terror. Ele não assumiu uma postura defensiva. Ele avançou, colocando o seu corpo maciço diretamente entre os guardas e Catarina. O primeiro homem que der mais um passo morrerá engasgado com o próprio sangue antes de tocar no chão. A voz de Heitor não era um grito. Era baixa, gélida e absolutamente letal, cortando o barulho da tempestade. Os 4 guardas estancaram no mesmo instante, aterrorizados. Um deles até recuou. Ninguém em sã consciência cruzava espadas com o lobo de Alcântara. A Condessa ofegou, agarrando o batente da porta, chocada. "Milord, o que o senhor está fazendo?" "Ah", ela gritou, a voz esganiçada pela incredulidade. "Essa mulher é uma ladra, uma serva imunda. Ela está roubando a minha casa." "Ela não está roubando nada, Condessa", Heitor respondeu, os olhos azuis fixos na anfitriã, com um ódio que prometia a ruína absoluta da casa de Moraes. Ele não baixou a espada. "O que ela esconde debaixo desse xale é o coração que bate no meu peito." Heitor estendeu a mão esquerda para trás, sem olhar, tateando o escuro até encontrar a mão fria e trêmula de Catarina. Ele entrelaçou os seus dedos nos dela com uma força inquebrantável e suavemente puxou o xale para o lado. A luz dos lampiões caiu sobre o rosto de Sofia. A menina piscou, assustada, agarrada ao pescoço da mãe. A filha da Condessa, que observava tudo, soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as 2 mãos. Qualquer pessoa com olhos no rosto veria. A menina não era apenas parecida com o Duque, ela era a cópia fiel dele. "Eu lhes apresento a senhora Catarina e a minha filha legítima, Sofia." A declaração de Heitor ecoou pelos muros do pátio como uma sentença real. "A minha noiva, a futura Duquesa de Alcântara." A Condessa de Moraes começou a tremer incontrolavelmente, o rosto perdendo a cor sob a grossa camada de maquiagem. O seu castelo de cartas havia desmoronado na lama. "O seu noivado, Vossa Graça prometeu à minha filha..." Ela gaguejou, o orgulho destroçado pelo pânico social. Heitor embainhou a espada com um movimento seco e violento. "Não há noivado, e se a senhora ousar pronunciar o nome da minha esposa ou da minha filha em tom de desrespeito novamente pelas ruas da capital, eu não mandarei guardas. Eu mesmo virei até aqui reduzir esta casa a escombros."
Estamos entendidos? A condessa não conseguiu responder. Ela apenas assentiu, apavorada. Heitor virou as costas para os nobres. Ele desabotoou o pesado e quente sobretudo militar de couro e lã, ignorando a chuva que agora molhava a sua camisa de linho, e envolveu os ombros de Catarina e Sofia com ele. O cheiro de sândalo e couro envolveu Catarina, um calor imediato que contrastava com os 5 anos de frio que ela havia suportado. "Venha!" ele sussurrou, a voz perdendo a frieza ameaçadora e tornando-se uma prece. "Deixe-me tirar vocês dessa chuva. Deixe-me levar vocês para casa." Catarina estava em choque. A revelação sobre o pai, a violência, a proteção implacável de Heitor era demais. Mas ao olhar para Sofia tremendo de frio em seus braços, ela soube que não tinha escolha. Ela não podia mais correr e não precisava mais. Catarina assentiu uma única vez. Guiada pela mão firme do Duque de Alcântara, a lavadeira atravessou os portões de ferro sob a tempestade, deixando para trás a vida de servidão e marchando diretamente para o topo do império, onde a verdadeira batalha de poder e o acerto de contas com o seu passado estava apenas começando. A carruagem negra com o brasão do Duque de Alcântara rasgava as ruas da capital sob a tempestade. O interior do veículo, forrado de veludo escuro, era aquecido por um pequeno braseiro de prata. Mas o verdadeiro calor vinha do pesado sobretudo militar que ainda envolvia Catarina e Sofia. A menina, exausta pela emoção e pelo balanço suave da carruagem, havia adormecido profundamente no colo da mãe, agarrada à boneca de retalhos e a um dos botões dourados do casaco de Heitor. Sentado no banco oposto, o Duque não tirava os olhos das duas. A farda dele estava ensopada, os cabelos escuros colados à testa, mas ele parecia não notar o desconforto. Ele olhava para Catarina como se ela fosse uma miragem que pudesse desaparecer a qualquer momento se ele piscasse. O silêncio entre eles era denso, carregado com o peso de 5 anos de sofrimento, mentiras e uma saudade que quase os destruíra. "Você está tremendo", Heitor murmurou, a voz grave e rouca quebrando o silêncio. Ele fez menção de se aproximar, mas hesitou, respeitando o espaço dela. O homem que aniquilava batalhões inteiros estava com medo de assustar a mulher que amava. "É apenas o choque. O frio já passou", Catarina respondeu, desviando o olhar para a janela enevoada. Ela ainda não conseguia processar a realidade. O homem dos seus sonhos de menina, o monstro dos seus pesadelos de mulher adulta e o salvador de sua filha eram a mesma pessoa. Quando a carruagem atravessou os portões de ferro forjado do Palácio de Alcântara, Catarina prendeu a respiração. Não era uma mansão fútil e barulhenta como a da condessa. Era uma propriedade monumental, erguida em pedra cinza e mármore, cercada por guardas de elite que bateram continência imediata ao verem o veículo do Duque. As portas do palácio se abriram antes mesmo da carruagem parar completamente. Uma fileira de criados, liderados por um mordomo de feições severas, aguardava no saguão iluminado por imensos lustres de cristal. Heitor desceu primeiro, ignorando as reverências. Ele virou-se e estendeu as 2 mãos para Catarina. Ela hesitou por uma fração de segundo, mas entregou Sofia aos braços fortes dele. O Duque segurou a filha com uma delicadeza que contrastava brutalmente com o seu tamanho. Em seguida, ele ajudou Catarina a descer. O mordomo deu um passo à frente, os olhos arregalados ao ver o seu mestre encharcado, carregando uma criança adormecida e acompanhado por uma mulher vestida em trapos de serva. "Vossa Graça, não o esperávamos tão cedo. A Condessa de Moraes enviou um mensageiro. Queime qualquer mensagem da Casa de Moraes. Se alguém daquela família pisar nos meus portões, soltem os cães." Heitor cortou com a frieza de uma lâmina. Ele virou-se para os criados, a voz ecoando pelo saguão com autoridade absoluta.
Ouçam bem. Esta é a senhora Catarina, e a criança que dorme nos meus braços é Lady Sofia, minha filha de sangue. A partir deste segundo, Catarina é a soberana absoluta desta casa. As ordens dela estão acima das minhas. Quem faltar com o respeito a ela, mesmo em pensamento, não será demitido. Será exilado. Um ofego coletivo varreu a criadagem, seguido por reverências profundas e imediatas. Catarina encolheu os ombros, oprimida por aquele poder avassalador. Dona Marta, Heitor chamou, e uma mulher mais velha, de rosto gentil e postura maternal, adiantou-se. Prepare os aposentos principais, banhos quentes, roupas secas, e traga o nosso médico particular imediatamente para examinar a menina. Sim, meu senhor. A governanta sorriu de forma acolhedora para Catarina. Uma hora depois, o pesadelo da rua parecia pertencer a outra vida. Sofia dormia em uma cama que caberia 10 crianças, embrulhada em lençóis de seda pura, o rosto rosado após um banho quente e uma tigela de caldo de galinha. O médico do Duque assegurou que ela estava perfeitamente saudável, apenas exausta. Catarina estava em um quarto adjacente. Ela havia tomado banho e as criadas vestiram nela uma camisola de algodão egípcio tão macia que parecia nuvem, coberta por um roupão de veludo azul profundo. Quando Catarina olhou para o espelho de corpo inteiro, ela mal se reconheceu. A fuligem havia sumido, revelando a pele clara, os olhos grandes e castanhos, e os longos cabelos escuros que agora caíam limpos e perfumados sobre as costas. Mas o espelho também mostrava a verdade cruel. As mãos calejadas, rachadas pelas queimaduras de sabão de soda. A magreza nos ombros. As pequenas cicatrizes nos braços de quem carregava lenha pesada. Uma batida suave soou na porta. "Ah, entre!" ela disse, a voz vacilante. Heitor abriu a porta lentamente. Ele também havia se banhado e trocado a farda arruinada por roupas civis escuras, calças pretas e uma camisa de linho desabotoada no pescoço. Sem as medalhas e a postura rígida, ele parecia menos o Duque e mais o Heitor que ela conhecia. Ele parou no centro do quarto, a alguns passos de distância dela. Os olhos dele percorreram a figura dela, parando nas mãos feridas que Catarina tentou instintivamente esconder dentro dos bolsos do roupão. "Não as esconda", ele sussurrou, a voz embargada. Heitor caminhou até ela com passos lentos, ajoelhando-se no tapete macio diante dela. "Heitor, não faça isso. O senhor é um duque agora." Ela tentou recuar, a confusão de sentimentos ameaçando sufocá-la. "Eu não sou nada se você não estiver comigo", ele respondeu, pegando as mãos dela com extrema reverência. Ele não se importou com a aspereza da pele. Ele encostou a testa nos dedos dela, fechando os olhos enquanto o peito largo subia e descia em uma respiração dolorosa. "Cada marca nas suas mãos é um lembrete do meu fracasso. Eu devia estar lá. Eu devia ter percebido a mentira do seu pai. Eu devia ter te protegido, Catarina." A barreira que Catarina havia construído em torno do próprio coração durante 5 anos de gelo e fome finalmente começou a rachar. A verdade era inegável. Ele não havia fugido. Ele havia sido enganado, mergulhado num luto fabricado, acreditando ter perdido o amor da sua vida no fogo. "Você não fracassou!" As palavras escaparam dos lábios de Catarina, trêmulas, acompanhadas pelas primeiras lágrimas. "Nós fomos roubados, Heitor. Ele me jogou na rua debaixo de chuva quando a barriga cresceu. Ele me chamou de aberração. Ele forjou a minha morte para o vilarejo e pegou o seu dinheiro. Eu passei fome. Eu passei tanto frio." Ao ouvir a confissão brutal das dores dela, Heitor ergueu a cabeça. Os olhos azuis do Duque brilhavam com lágrimas, mas as íris escureceram com uma fúria tão violenta e letal que faria o próprio diabo recuar.
Ele levantou-se, envolvendo o rosto de Catarina com as mãos grandes e quentes, secando as lágrimas dela com os polegares. Você nunca mais sentirá frio. Você nunca mais abaixará a cabeça para ninguém nesta terra. Heitor jurou, cada palavra selada com a gravidade de um pacto de sangue. Uma patrulha de cavalaria da minha guarda de elite partiu para a nossa antiga vila faz meia hora. O seu pai não gastará mais uma única moeda do dinheiro que ele roubou de nós. Ele será arrastado até as masmorras da capital e responderá por fraude, forja de morte e abandono de incapaz. Eu o destruirei, de forma lenta e absoluta. Catarina ofegou, o choque misturado a uma estranha e avassaladora sensação de justiça. E quanto à corte? Ela perguntou, a insegurança da criada lavadeira ainda lutando contra a nobreza da sua alma. A condessa vai espalhar o escândalo. Vão dizer que você enlouqueceu por abrigar uma serviçal sob o seu teto, o imperador. Heitor sorriu, um sorriso predatório, frio e majestoso que pertencia ao homem mais poderoso de todo o império. O imperador deve a sua coroa à minha espada. E a corte? A corte é um ninho de covardes que só respeita a força. Heitor inclinou-se, beijando suavemente a testa dela, depois a ponta do nariz e, finalmente, roçando os lábios nos dela. No próximo sábado ocorrerá o baile imperial de inverno. A Condessa de Moraes e os seus bajuladores estarão lá rindo nas sombras, achando que me isolaram no escândalo. Ele a abraçou pela cintura, puxando-a contra o seu peito firme, fazendo-a sentir a batida acelerada do seu coração. Prepare-se, minha rainha, porque no sábado nós vamos entrar naquele salão e eu vou fazer toda a alta sociedade engolir o próprio veneno quando eu colocar o diamante da coroa de Alcântara no pescoço da mulher mais extraordinária deste império. O sábado amanheceu com a promessa de tempestade, mas dentro dos muros do Palácio de Alcântara, o clima era de uma precisão militar voltada para um único objetivo: a coroação da nova rainha da casa. Quando a noite caiu, Catarina estava diante do imenso espelho de cristal do seu quarto. Ela não usava os babados exagerados ou as cores pastéis infantis que as damas da corte adoravam. O vestido que Heitor havia encomendado era uma obra-prima de veludo verde esmeralda, liso, esguio e perigoso, com um decote ombro a ombro que destacava a curva do seu pescoço. A governanta estendeu um par de luvas de seda branca. Catarina olhou para as próprias mãos. As cicatrizes das queimaduras de lixívia, os calos do trabalho pesado, marcas de uma mãe que lutou contra a morte para manter a filha viva. Não, Catarina disse, a voz suave, mas firme. Guarde as luvas, Dona Marta. Eu não tenho vergonha de quem eu fui para chegar até aqui. Heitor entrou no quarto naquele momento. Ele vestia a farda de gala negra com insígnias de prata, a imagem do predador absoluto. Ao vê-la, os passos dele falharam. O arrepio que subiu pela espinha do duque foi o mesmo de quando a viu pela primeira vez, sorrindo sob a chuva no interior. Ele caminhou até ela, ergueu uma das mãos calejadas e beijou os nós dos dedos. Eles não estão prontos para você. Heitor sussurrou, os olhos brilhando de devoção. Vamos mostrar a eles o que é a verdadeira realeza. A carruagem do duque cruzou a cidade até o Paço Imperial. O salão de cristal estava deslumbrante, iluminado por milhares de velas e lotado com a nata do império. No centro das atenções, a Condessa de Moraes bebia champanhe, rindo estridentemente com um grupo de baronesas. Eu garanto a vocês, o choque da guerra apodreceu a mente do duque. A condessa sussurrava venenosa. Ele cancelou o noivado com a minha filha para se deitar com uma faxineira suja que roubava as minhas despensas. O imperador certamente o banirá da corte quando souber da afronta. Os nobres murmuravam, alimentando-se do escândalo.
Então o mestre de cerimônias bateu o cajado de ouro no chão e a música parou abruptamente. Sua Graça, o Duque de Alcântara, e a sua futura esposa, a senhora Catarina de Alcântara. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto, pesado como chumbo. Todas as cabeças viraram-se para o alto da grande escadaria. O impacto visual foi devastador. Heitor estava letal, mas a mulher ao seu lado roubava todo o oxigênio do ambiente. Catarina descia os degraus de mármore não com a timidez de uma criada, mas com a postura reta de uma rainha, o olhar escuro e penetrante varrendo o mar de aristocratas de cima a baixo. O mar de nobres abriu-se de imediato. A Condessa de Moraes sentiu a taça tremer nas mãos. O desespero nublou o seu julgamento. Vendo o fascínio e o temor nos olhos dos outros nobres, ela percebeu que o seu poder estava ruindo. Num ato movido puramente pela arrogância cega, ela deu um passo à frente, bloqueando o caminho do casal. "Isso é um insulto à coroa!" A condessa gritou, a voz quebrando a compostura do salão. Ela apontou para as mãos nuas de Catarina. "Olhem para ela! Olhem para essas mãos ásperas! Ela não é nobre, ela é a escória que limpava os meus tapetes. O senhor enlouqueceu, Duque, trazendo uma meretriz para o salão do nosso imperador." Ofegos de horror ecoaram. Heitor endureceu a postura, a mão indo instintivamente para o punho da espada. Mas Catarina soltou o braço dele. Ela deu um passo à frente, encurtando a distância entre ela e a mulher que a havia humilhado e tentado açoitá-la. "As minhas mãos são ásperas, Condessa, porque o trabalho honesto deixa marcas." A voz de Catarina soou límpida, firme e inabalável, ecoando pelas paredes de cristal. "Estas mãos lavaram o chão que a senhora pisa para que a sua casa pudesse brilhar. Elas carregaram peso para alimentar uma criança que o seu egoísmo teria deixado morrer à amíngua na chuva. Eu posso não ter sangue azul, mas eu ando de cabeça erguida. A senhora veste sedas importadas, mas o seu coração é tão sujo quanto a lama que tentou me fazer engolir. A aristocracia ficou petrificada. Nenhuma mulher na história daquele império havia falado com tanta verdade brutal no meio do paço. Heitor avançou, parando ao lado de Catarina. O olhar dele sobre a condessa era a própria morte. "A Condessa de Moraes fala em insulto à coroa", Heitor declarou, a voz preenchendo o salão com um comando militar. Ele retirou do bolso interno do casaco um envelope com o selo real. O que ela esqueceu de mencionar é que as minas de carvão que sustentam o estilo de vida patético da sua família foram confiscadas esta manhã. "Eu comprei todas as suas dívidas, Condessa. Cada vestido, cada carruagem, cada taça de vinho que a senhora serve foi financiada pelo meu dinheiro." A condessa arregalou os olhos, o rosto perdendo toda a cor. "Não, o senhor não pode..." Ela balbuciou, o terror destruindo a sua fachada. "A senhora está falida", Heitor sussurrou, alto o suficiente para que todos ouvissem. "E eu garanto que não haverá uma única porta nesta cidade que se abra para a sua família a partir de hoje. Suma da minha frente antes que eu cobre a sua dívida com a roupa que tem no corpo." A corte recuou da condessa como se ela carregasse a lepra. Derrotada e em prantos, ela foi amparada pela filha e arrastada para as sombras, arruinada para sempre. Heitor então virou as costas para os murmúrios. Ignorando todos os nobres, ele ajoelhou-se no chão de mármore frio, de frente para Catarina. Da túnica, ele retirou uma caixa de veludo negro. Dentro brilhava o diamante de Alcântara, um colar de proporções míticas, com uma pedra central de safira cercada por diamantes lapidados. "A corte a chamou de serva", Heitor disse, olhando nos olhos dela, a voz transbordando amor e redenção. "Mas eu a chamo de minha salvação, o único pilar que manteve a minha alma viva. Catarina, você aceita receber de volta a vida que nos foi roubada? Aceita ser a minha esposa, a minha igual e a duquesa de Alcântara até o meu último suspiro?"
Catarina sentiu as lágrimas quentes de felicidade lavarem anos de sofrimento. Ela olhou para o homem que desafiou o mundo por ela. Sim, ela sussurrou sorrindo abertamente. Eu aceito, Heitor. Ele levantou-se e colocou o colar no pescoço dela. O diamante brilhou sob os lustres, coroando-a perante a elite. Ele tomou o rosto dela entre as mãos e beijou-a, um beijo apaixonado e arrebatador, que selou a vitória de ambos. Do alto da escadaria, o imperador bateu palmas, lentas, altas e aprovadoras. Com a bênção silenciosa do monarca, a orquestra rompeu com uma valsa triunfal. Os aristocratas, percebendo quem detinha o verdadeiro poder, curvaram-se em respeito enquanto o lobo de Alcântara conduzia a sua duquesa para o centro do salão. O passado de lama e mentiras havia sido reduzido a cinzas. O pai que a traiu apodrecia nas masmorras. A condessa amargava a ruína na escuridão. E Catarina, a lavadeira que lutou pela filha, agora dançava sob a luz de 1000 velas. As suas mãos feridas estavam envoltas pelas do homem que a amava, provando que nem o tempo, nem a crueldade do mundo poderiam apagar o brilho de um coração verdadeiro. E assim encerramos mais um lindo romance. Catarina provou que a verdadeira nobreza não está no ouro ou nas sedas que vestimos, mas na força de uma mãe, na pureza do caráter e no trabalho honesto. O amor verdadeiro sobreviveu às mentiras mais cruéis, e a nossa humilde lavadeira foi coroada a mulher mais respeitada de todo o império, ao lado do seu amado duque e da pequena Sofia. Agora, eu quero muito saber a sua opinião. Você acha que o duque Heitor foi justo ao levar a terrível condessa de Moraes à falência absoluta, ou ele pegou pesado demais? E no lugar de Catarina, você teria tido a força para perdoar Heitor ao descobrir a verdade sobre as cinzas? Conta pra mim aqui nos comentários, eu adoro ler e responder cada uma de vocês. Se o seu coração também vibrou com essa reviravolta maravilhosa e com esse final, não vá embora sem deixar aquele like especial no vídeo. É muito importante para o nosso canal. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda à nossa família. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias cheias de emoção, justiça e romance. E antes de me despedir, quero deixar a nossa mensagem de esperança para o seu coração. Minha querida amiga, a vida muitas vezes parece injusta. Talvez hoje você esteja chorando baixinho, sentindo-se esquecida, exausta ou lutando uma batalha pesada que parece não ter fim, assim como a nossa Catarina lutou. Mas preste bem atenção, Jesus Cristo nunca perde o controle da sua história. Ele vê as suas mãos cansadas. Ele recolhe cada uma das suas lágrimas e conhece a profunda honestidade do seu coração. Mesmo quando o mundo tenta te humilhar ou fechar as portas na sua cara, mantenha a sua fé inabalável. O Senhor Jesus é o maior especialista em reviravoltas. No tempo perfeito dele, a sua dor será transformada em um testemunho lindo e ele vai te exaltar e te honrar diante de todos que duvidaram de você. Entregue os seus medos a ele e descanse o seu coração. Um beijo enorme no fundo do seu coração. Fiquem com Jesus e até a nossa próxima história de amor.